somente sobre o tempo. Nós encontramos aqui, queridos, quando no capítulo 8, versículo 28 em diante, do livro de Romanos, o apóstolo Paulo nos falando assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É certo que alguns, quando começam a interpretar essa porção, logo querem dar uma dobra aqui, para trazer um segundo sentido ao que o texto está dizendo. Eles dizem, está vendo? Aqui diz daqueles que amam a Deus. Só que o apóstolo virá explicar como se dá este processo. Verifique que ele diz no presente: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. E aí em seguida, eles ligam essas pessoas ao passado. Quem são estes que hoje no presente amam a Deus? Aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Quando diz aqueles que amam a Deus, não está abrindo o leque para dizer de um universalismo de salvação a todas as pessoas, mas está dizendo que aqueles que amam a Deus hoje, no presente, são aqueles que foram chamados. Ou seja, é Deus quem chama. E quando Deus chama, Deus não chama simplesmente para abençoar as pessoas, mas Deus as chama para o cumprimento do seu propósito. Para que Deus te chamou? Para que você foi chamado? Você que hoje ama a Deus, você foi chamado para cumprir com o propósito de Deus. Se esse entendimento entrar no nosso coração, a nossa vida muda. A nossa vida mudará a partir do momento que esta revelação ganhar o nosso coração. Deus me chamou para o cumprimento do seu propósito. E aí então você pode fazer ou ser o que bem quiser. Você pode ser médico, advogado, professor, não importa, desde que você entenda que toda a sua vida, todas as suas forças, todas as suas faculdades, toda a sua capacidade, todo o seu ser, espírito, alma e corpo, existem para um supremo propósito, o propósito do Deus soberano. Esses que assim entendem, eles convergem as suas forças, convergem suas faculdades, convergem o seu ser para o propósito eterno de Deus. E assim, vivem para Deus nesta era, vivem para o Senhor. E não importa o que aconteça, essas pessoas estão dispostas a sofrerem pelo nome do Senhor. Mas para isso, é preciso que haja então uma revelação no nosso espírito deste propósito. E este propósito, no versículo 28 nós temos chamado segundo o seu propósito, não é um propósito que nasce no tempo. Qual é um dos grandes erros da teologia tradicional do tempo presente? É que eles interpretam que todas as coisas que dizem respeito à eternidade começam no tempo. Por exemplo, está alguém no tempo presente ouvindo a palavra de Deus. Então, a teologia tradicional diz que estes que hoje ouvem, hoje eles podem agora decidir o que será com eles na eternidade futura. Ora, se a pessoa pode decidir agora, então o começo desse propósito é um começo temporal, porque ele começaria dentro do tempo. Mas a Bíblia, queridos, afirma que Deus tem um propósito e que este propósito, ele não começa no tempo. Este propósito não começa com o homem. Este propósito não começa com você. Este propósito é um propósito eterno que começa na eternidade passada. Ou seja, antes de Deus criar suas primeiras criaturas, na época em que havia apenas Deus, porque este é incriado, Deus estabeleceu um plano, estabeleceu um propósito. Nós podemos verificar isso no texto de Isaías, capítulo 46. Nós devemos nos certificar de que Deus tem um propósito
e ainda mais nos certificar de que este propósito, ele não é um propósito temporal, ou seja, ele não começa no tempo, é um propósito eterno, porque tem suas raízes na eternidade.